Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 28, que são as tecnologias e propriedades da luz. A gente viu que a propriedade da luz ela se resume a três fenômenos de refração, reflexão e difração da luz, basicamente, né? E que ela tem alguns princípios que a gente conseguiu ver também da luz, né? Que é o de independência dos raios, da trajetória retilínea, e a gente viu um pouquinho dessa parte. Agora a gente vai ver a parte da luz, né, as propriedades da luz voltada para a parte de tecnologia, no que tange a questão da medicina. Então, a gente vai falar um pouquinho de diagnósticos, né? A luz é um tipo de onda eletromagnética, a gente viu nos capítulos anteriores, né? Ela não se propaga no meio físico, só ela se propaga no vácuo. Ela tem alguns comportamentos que ela conferem ela ser caracterizada como uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas elas possuem uma frequência, uma banda de frequência, um espectro, e a luz visível, que é o que a gente vai falar, ela está no meio desse espectro, então a frequência dela é intermediária em relação às ondas eletromagnéticas. A luz visível que a gente consegue enxergar e tem a coloração, as cores que a gente tem são as cores do arco-íris, né? E aí a gente vai relembrar um pouquinho dessas partes. Aí a gente vai falar um pouquinho desse tipo de radiação, como que ela pode ser usada principalmente para diagnóstico e tratamento de algumas doenças. E a gente vai focar também a parte de propriedades da visão, a parte de lentes, né? Já que a visão depende da luz, a parte quando você tem um problema na visão, você requer o uso de lentes corretivas em relação a isso. E além disso, outras aplicações que a gente possa vir a lembrar na medicina, dessa parte aí. Então, a física médica é uma área da física voltada para as questões da medicina, no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento usando propriedades físicas. No caso aqui, é muito questão de diagnósticos por imagem, que utiliza essa parte de tecnologia da luz para poder chegar a um diagnóstico e a tratamentos, como por exemplo, tratamento de cânceres. Então, a física médica é uma área, né, que abrange conhecimentos de física, mas para tratamento médico, para atendimento e diagnóstico de problemas médicos. Então, não é uma área de estudo, não é uma área tecnológica em si, industrial, é uma área médica que usa as propriedades físicas para poder chegar a um objetivo final, médico final. Então, a terapia fotodinâmica é uma das possibilidades que a gente tem no momento. Ela usa ela tem várias aplicações, uma delas é para o tratamento de cânceres, alguns tipos de cânceres. Você aplica essa radiação, a onda é uma radiação, sobre o tecido do corpo que você quer atingir. Então, você pode ser específico para alguns tipos de cânceres. Além dessa tipo de radiação, o tratamento utiliza mais algumas substâncias, por exemplo, a substância química fotossensibilizadora e o oxigênio molecular, né, para induzir a morte de células cancerígenas. Então, a terapia fotodinâmica é associada a substâncias químicas e ao oxigênio, e você tem uma possibilidade do tratamento de cânceres. Outras aplicações para matar bactérias, alguns tipos de vírus e fungos, são eficazes principalmente contra acnes causados por bactérias, né, da pele, herpes, que é viral, e as rosáceas, que são fungos. Uma grande vantagem dessa técnica é que ela, em relação aos outros tipos de técnicas e tratamentos, não possui efeitos colaterais, e quando possui são muito reduzidos. E os efeitos estéticos e, vamos dizer assim, a cura é bem mais rápida do que os outros tratamentos. E eles podem ser feitos também em várias sessões, o que facilita o tratamento, por isso que você tem uma eficácia e você vai chegar a ter melhores rendimentos. Então, a fotodinâmica, como a gente já diz,
vem de luz e dinâmica força, movimento e forças aplicadas, que são aplicadas em um corpo. Então, como eu falei, é uma técnica terapêutica. O que é terapêutica? Que serve para tratamento de alguma doença, que baseia-se numa reação química, já que a gente tem uma substância química que é ativada por quem? Ninguém menos que a luz. É usada para destruir o tecido. Então, você tem uma substância química que requer a radiação luminosa para que ela seja ativada e chegue ao tecido alvo. Diagnósticos e tratamentos com radiações. A gente já viu também que existem, além as aplicações atuais, existem registros de lá da Índia, pelos povos hindus, que eles também já aplicavam essa luz solar, que era a luz que tinha na época também, né? Há mais de 2-3 mil anos atrás, para fazer tratamentos na medicina da época. Então, é um diagnóstico antigo, né? Um tratamento antigo que funciona até hoje. E a exposição, quando você tem uma exposição controlada à luz, né? Ou outras formas de radiação, ela pode ser usada para tratamento de depressão, que é um grande problema do século, né? Um problema que tem bastante casos, e agora com esse problema de pandemia tá ficando pior. Icterícia neonatal, o que vem a ser icterícia neonatal? É o amarelamento que a criança nasce após o parto e ela fica meio amarelada. Distúrbio do sono, então a criança quando nasce como prematura, normalmente nasce um pouquinho, ou quando engole algum líquido, ela desenvolve isso. E essa parte de luz solar controlada, ela funciona muito bem. Distúrbios do sono, problemas na retina, cicatrização de pele, problemas com essa cicatrização. Diagnóstico e tratamento de câncer, como eu falei, de alguns cânceres, como eu falei, eles são bem promissores, tanto para o diagnóstico como para o tratamento. E aí, mais alguma coisa que eu ia falar, você tem uma dose de radiação, né, que deve ser adequada para poder fazer o tratamento. Então, como eu falei, a quantidade de radiação da luz solar, ela precisa ser controlada para não causar grandes efeitos. Uma outra possibilidade da aplicação, propriedade da luz, seriam as lentes, que não é um procedimento em si, mas é um instrumento feito na oftalmologia para corrigir problemas oculares. As lentes normalmente são transparentes e possuem uma face curva, né? E o índice de refração dela precisa ser diferente do meio em que elas estão. E aí, senão não vai funcionar a passagem da luz nessas lentes. Tipos de lentes, a gente vai ter essa diferença de lente tem a ver com a capacidade de focalizar a luz. Então, cada lente vai ter uma capacidade. Então, você pode encontrar lentes tanto em óculos, que é para correção, lentes de contato, lupas, câmeras, projetores, telescópios, microscópicos, mas vou focando na medicina, em óculos e lentes de contato para corrigir defeitos visuais. E aí você, como eu falei, tem que ter um índice maior do que o meio, para que a trajetória da radiação não consiga mudar e a luz consiga atravessar ela, no caso, porque se não tivesse essa diferenciação, a luz não conseguiria atravessar direito. A diferença entre uma lente e outros objetos transparentes, né, que eu já falei, então qual é a diferença da lente do óculos para outras superfícies, por exemplo, de vidro, que são transparentes? Elas fazem a conversão dos raios. Então, as lentes elas conseguem focalizar os raios luminosos. E aí, se fosse uma outra superfície transparente, não conseguiria. E como eu falei, os tipos de lente, você vai ter como caracterizar como ela vai focar a luz. Então, normalmente você tem um eixo de uma lente, a lente aqui, né? Que no caso a gente tem uma lente convergente, que você tem divergente, desculpa, que as bordas são mais grossas. E aqui você vai ter um eixo e um foco. O foco é o ponto
para que os raios vão convergir ou divergir, para onde os raios vão apontar, vamos dizer assim. Eu tenho um foco na vida, é para onde eu vou focar, então é para onde eu vou ir. Os raios luminosos, eles vão em direção ao foco. Como eu falei, tipos de lente. A gente tem as convergentes, mais grossas no centro, né? Então, no centro aqui ela vai ser mais grossa e nas bordas são mais finas. Convergem os raios vão ser emitidos paralelos e vão convergir, juntar no foco. Aqui, o que vai acontecer? Nas divergentes, você vai ter as bordas mais grossas do que o centro. E vão divergir os raios de luz que incidem paralelamente. Então, divergir o que? Bate e vai ampliar, né? Esses raios de luz em relação ao foco. Então, enquanto uma concentra, a outra espalha. Convergente concentra, divergente espalha. Então, basicamente isso. E aí, se você tem esse formato, é convergente com certeza e divergente com certeza. Só que as lentes convergentes e divergentes, elas podem ser interpretadas mediante as características das suas faces. Elas podem ser biconvexas, quando as duas faces são curvas e convexas, ou seja, formam uma conchinha. Elas podem ser plano e convexas, que uma face é plana e a outra convexa, ou côncavo e convexa, em que uma é côncava para dentro e a outra para fora. Então, você tem formato de lua aqui. Então, uma face é côncava, né, para dentro e a outra convexa. Lentes divergentes. Eu tenho a bicôncava, que é para dentro, ó. Elas formam um negocinho para dentro, a barriguinha para dentro, parece uma maçã. Lente côncava, ou seja, eu vou ter uma parte plana e a outra parte côncava, lenta. E a parte convexa, que é esse formato, parece com a plana côncava, mas ela não é reta, ela faz duas barriguinhas, como se fosse um sinal de cedilha, vamos dizer assim. Então, se tiver sempre o meio, o centro gordinho, é convergente. Se tiver as bordas mais largas, divergente. Se for os dois lados iguais, um lado está igual ao outro, é biconvexa se for convergente e bicôncava se for divergente. Se só tiver um lado plano, pode ser plano convexa se for convergente ou plano côncavo. E se for umas partes meio parecendo uma sobrancelha ou parecendo uma lua, côncava convexa da convergente e convexa côncava da divergente. Então, uma parece a sobrancelha, a outra parece lua, assim, é só para classificar mesmo. Em relação aos distúrbios, como eu falei, para que a gente usa a lente? Porque a gente tem alguns distúrbios de visão. Como, por exemplo, a miopia, que eu tenho uma dificuldade de enxergar objetos que estejam distantes. Por exemplo, eu não enxergo ninguém. Agora que o meu grau aumentou, também não estou enxergando. Hipermetropia, que é uma dificuldade para enxergar objetos mais próximos. Você tem o astigmatismo, que é uma forma, você não enxerga nitidamente a imagem, o objeto. Você tem uma visão, uma imagem embaçada, borrada. E normalmente você tem a ver com problemas, como é que eu posso dizer? No globo ocular. E a presbiopia pode sobrepor-se à miopia ou à hipermetropia. Normalmente acontece com pessoas acima de uma certa idade, né? Então, a vista fica com aparência cansada. Por isso que a gente fala que a presbiopia tem a ver com a vista cansada. E a pessoa pode ter associado a isso uma vista cansada para longe, uma vista cansada para perto. Por isso que eu falei que pode estar ou não associada à miopia ou à hipermetropia. Além das lentes, uma outra possibilidade, mas aí não entra a parte de física, são as cirurgias a laser para miopia, que já existe, principalmente miopia, e para as outras também. Então, a forma de corrigir os distúrbios da visão, sejam como lentes ou como cirurgia laser. Normalmente a gente tem que procurar auxílio de um oftalmologista para que a gente chegue a um diagnóstico e a possível correção do problema. Então, a metropia ou distúrbio da visão, tropia tem a ver com a parte de campo visual, enfim.
vamos ver distúrbios da visão e como que a gente vai ter os problemas e como corrigir. Miopia. Você não consegue visualizar objetos distantes, como eu falei, o tipo de lente corretiva é divergente. Porque a imagem ela é formada antes da retina. A retina está aqui, é o objeto. E eu preciso espalhar de forma que a imagem chegue até a retina. Para espalhar, eu uso lentes divergentes. Hipermetropia, ao contrário, a imagem é formada, a retina está aqui, é formada depois da retina. Para ela chegar aqui, eu tenho que juntar para que ela chegue. Então, é convergente. Astigmatismo, a visão fica desfocada. O globo ocular, ele fica com umas irregularidades, não fica retinho. E aí, para corrigir isso, eu boto uma lente cilíndrica, que é como se eu fosse encapar o olho para não ter irregularidade. Presbiopia é a perda de visão de perto e tem a ver com a questão da vista cansada. Normalmente tem a ver com a parte de visão para perto. E aí você usa uma lente convergente, porque normalmente você precisa fazer com que os raios fiquem juntos para tirar esse embaçamento. Daltonismo é uma questão genética com problemas de diferenciar cores. Não existe lente corretiva porque é um problema genético e aí um problema de quantidade de células fotorreceptoras do olho, não tem a ver com a questão de lente. Então, se a gente for falar das outras aplicações da medicina, né, a gente falou de terapia para cânceres, falamos de terapia para depressão, para diagnóstico também, principalmente para tratamento de cânceres, que foi a luz fotodinâmica e a radiação com luz solar. Falamos das lentes para problema de visão e agora a gente vai falar de outras aplicações da radiação na medicina, principalmente voltada para diagnóstico, que todo mundo já deve ter escutado, tomografia computadorizadas. Elas fornecem imagens internas dos pacientes por meio de várias radiografias. É como se eu pegasse um paciente e fizesse várias radiografias transversais, ou seja, cortadas, né? O paciente está aqui, transversal. Fatiasse o paciente. Posteriormente, todas essas radiografias, essas imagens são geradas e processadas no computador, gerando uma imagem meio que 3D. Vantagem é uma possibilidade de diagnóstico por imagem mais precisa e eficiente na detecção de coágulos, tumores e também algumas fraturas. Quando alguém bate a cabeça, normalmente faz uma tomografia porque em fraturas, microfraturas seria uma possibilidade. E, além disso, utiliza os raios-x, que é um outro tipo de onda eletromagnética, para gerar imagens internas por qualquer ângulo. Mas então é uma técnica associada à utilização de radiações diferentes. E a gente, que é a imagem, de computador de um paciente que foi fazer a tomografia. E a questão da ressonância magnética é um equipamento que usa eletromagnetismo. Você tem um eletroímã que vai gerar um campo magnético que interage com algumas moléculas do corpo do paciente que vai fazer esse diagnóstico. E aí, esse campo eletromagnético interage normalmente com água e causa pulsações de radiofrequências, ou seja, vai causar pulsações eletromagnéticas, produzindo uma imagem de alta resolução. Então, eu tenho um eletroímã que gera um campo magnético que atinge moléculas de água. O nosso corpo é formado por água e eu produzo imagens de alta resolução, de alta capacidade de imagens, né? São reconstruídas, então, imagens do paciente tridimensionais e essas informações são captadas e processadas também por um computador. Todas as duas imagens precisam do computador. Usa, nesse caso, ondas de rádio, então não é a radiação solar, nem a luz do espectro visível, usa ondas de rádio e não normalmente não é um diagnóstico invasivo, porque a onda de rádio é um tipo de radiação e não ionizante, então é mais interessante que a radiografia, que é uma tipo de radiação que interage com as células do nosso corpo. E às vezes, em algumas situações, o paciente tem que tomar contraste para melhorar a nitidez das imagens. Então, se você for ver, a ressonância serve para ver problemas ósseos, que a radiografia não consegue detectar. Em algumas situações, por ela não trabalhar com ondas ionizantes, como é o caso da raio-x,
seria interessante porque elas não causam tantos estragos no corpo do paciente que está sendo analisado. E a tomografia, como eu falei, ela também serve, ela vem com a parte de um pouquinho de raio-x, mas é associada, então é uma forma também de contribuir para o diagnóstico de alguns problemas que a gente tem aí. Então, basicamente é isso. A física médica, ela entrou nesse capítulo, né, para falar que a física, ela ajuda na questão da medicina, não só na questão tecnológica, na questão da astronomia, mas na medicina ela tem bastante utilização. Todo mundo já se fala de câncer e depressão, então ela já vem no tratamento e também no diagnóstico de vários problemas aí, ósseos, principalmente. Jogadores de futebol sempre fazem uma ressonância do joelho, porque é uma técnica bem precisa. E é importante a gente conhecer e saber para que serve também. Por que eu estudo física? Quando você vai fazer um diagnóstico, por exemplo. Então, basicamente a aula foi essa e uma boa semana de aula a todos.